Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos 34 e 35, que dizem: Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Bom, meus amados, estamos vendo aqui o desfecho desse encontro de Pedro com esse paralítico que há 8 anos sofria desse mal. Enéas, o nome dessa pessoa. Pedro, então, é utilizado por Deus como instrumento para realizar esse milagre, e esse sempre foi a ênfase, sempre na igreja dos apóstolos, o foco era Jesus realizou esse milagre. Esse é o verdadeiro milagre. Esse é a verdadeira ação de um servo de Deus segundo o Evangelho. Ou seja, você atribui o milagre a Jesus, não ao ser humano. Então, isso é muito importante, se reconhecer como um instrumento. Então, as pessoas têm muito isso. Bom, eu não tenho como orar porque eu não sou uma pessoa, né, que executa milagres, eu não tenho esse poder. Pô, qual a novidade? Ninguém tem esse poder. Esse poder pertence a Jesus Cristo. Como Pedro está dizendo aqui claramente, Jesus Cristo vai curá-lo. Veja que Pedro não diz, eu vou curá-lo. Então, é sempre Jesus, queridos. Ninguém tem o poder. Quando você orar por uma pessoa, não pense em você, ou você fazer força, né? É claro que você deve crer, deve depositar a confiança em Deus, esperar nele, mas isso não é uma coisa por suas virtudes. Todo milagre é apesar de nós. Todo milagre é apesar de nós, porque se Deus for olhar para as nossas virtudes, que virtude humana vai despertar um mover sobrenatural espiritual? Não, queridos. Tudo é por meio de Jesus Cristo. Mesmo se pudesse ser através de nós, é bem mais fácil e gratuito e pela graça, vem de Jesus. Vem dele, vem do amor dele pelo ser humano, vem pela compaixão dele pelo ser humano, vem por graça. Queridos, toda ação de Deus é uma ação de graça. É uma ação movida pelo coração de Deus. O coração de Deus que é um coração abençoador, é um coração que se importa. Ele é bom. A gente fala, não, Deus é bom, mas a gente tem que falar isso e mostrar isso quando a gente ora e clama e confia que Ele faz. Por graça, por bondade. Não porque nós estamos fazendo um jejum ou em oração, não, é porque Ele é bom. Ele pode usar qualquer pessoa, não é pelo quem está sendo usado, é por quem está sendo chamado a agir, no caso Jesus Cristo. Creia nele, não creia em você. E nem creia na sua fé, creia nele, na bondade dele. É ele que faz, e sempre por graça. Deus é bom, queridos. Que a gente ore, que a gente clame por ele, pela ação dele. Nem sempre ele vai realizar esse milagre, porque o milagre é uma ação rara, é uma ação que vem da soberania dele, então Deus sabe se deve ou não, se isso contribuirá ou não, ou se isso vai romper tanto a naturalidade da vida que vai prejudicar as pessoas. A nossa vida não é para ser vivida de uma forma mágica. A nossa vida é uma vida natural, é uma vida em que nós devemos viver com responsabilidade e sabedoria. O milagre tem que ser a exceção. Imagine se todo dia a gente pedir por um milagre desse tipo, né? Intervenção generalizada. Não. O ser humano tem que investir na ciência, tem que estudar, tem que buscar, tem que se cuidar, tem que se proteger, e o milagre ser algo excepcional. Mas Deus realiza, e Deus é poderoso para isso, e Ele deseja realizar isso segundo a sua sabedoria e a sua vontade. Então, queridos, quem realiza é Jesus. Então, primeiro, o ser humano não tem poder sobre isso,
Não está no controle humano executá-lo, está sim na soberania de Deus. Então não existe milagre com horário marcado, porque é Deus que sabe se deve ou não fazer para aquela pessoa e em que tempo, em que hora, se hoje, se amanhã, se depois. É Ele, queridos. Ele que é Deus, não o ser humano. Ah, mas Pedro disse aqui, chegou abertamente e disse: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Sim. Pedro, ele tinha uma unção espiritual, tinha uma comunhão com o Espírito Santo, e provavelmente ele recebeu ali naquele momento essa direção, de que Deus curaria Enéas. Pedro passou por vários paralíticos, mas para Enéas ele deu esse comando, ele deu essa demonstração. Por quê? Porque ele viu que em Enéas Deus queria fazer essa obra. Então, queridos, entenda isso. O verdadeiro servo de Deus atribui a Deus o milagre e dá a honra e a glória a Deus. E aponta a pessoa para olhar para Deus, não para si. Se a pessoa, após o milagre, chama a atenção para si, ela já se corrompeu. Ela já se perdeu. Porque caiu na vaidade, caiu na vanglória, caiu na tentação de usar Deus para se promover. Usar Deus como um servo para ele ser divinizado. Olha como isso é grave, queridos. Quem é o Deus na história? É quem executa o milagre. Se a pessoa chama isso para si, ela está se divinizando aos olhos dos outros. Ela quer um séquito, ela quer seguidores, ela quer ter poder sobre as almas humanas e quer dinheiro das almas humanas. Agora, o verdadeiro servo não pede nada, não exige nada e coloca toda a honra e a glória para Deus. Olha, Enéas, olhe para Jesus. É Ele, é o nome dele, foi Ele que fez. Lá em Atos 3, em Atos 4, vimos exemplos semelhantes, em que o apóstolo Pedro diz: pela fé no nome de Jesus, o nome dele fortaleceu a este que vocês viram agora curado. Então ele sempre atribuindo a Jesus, que é aquele que realmente entendeu o Evangelho. Ele quer levar as pessoas a Deus. Não quer levar as pessoas a si. Não, quer levar a Deus. Porque só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Então eu não posso me colocar como mediador entre você e Deus, não. Eu sempre tenho que te ensinar o caminho para ir a Deus. E esse caminho é Jesus. Então, como o Evangelho é assim, você não precisa depender de mim. Na verdade, você não deve depender de mim. Você pode acompanhar, pode ouvir, claro, mas não existe essa dependência. Eu não posso ser Deus de ninguém, e nem devo, jamais. Eu sou um amigo, sou um irmão, sou um servo que sempre deve apontar vocês para Deus, para Jesus. E qualquer milagre que ocorrer, se você ouvir uma mensagem aqui, um milagre ocorrer enquanto você ouve, esse milagre pertence inteiramente a Jesus. Coloque a sua fé, louve a Jesus, exalte a Ele, se encha de amor por Ele, sempre. Porque a palavra que aqui é ministrada é a palavra dele. O Espírito que flui é o Espírito dele. A graça derramada é a graça dele. Sempre ele, queridos. Eu estou aqui para servir a ele e a vocês. Vamos todos buscar a ele. E veja que o que ocorreu aqui foi tão majestoso, foi tão imenso, que todos os que viviam em Lida e Sarona se converteram ao Senhor. Por quê? Porque provavelmente Enéas era uma figura bem conhecida, né, já há 8 anos com esse problema, e todos sabiam que era real, que era verdadeiro aquele milagre, porque conheciam Enéas. Diferente desses milagres que às vezes, milagres entre aspas, que a gente vê às vezes na TV e por aí, que ninguém conhece a pessoa entrou, desapareceu, quem era essa pessoa? Ninguém sabe. Cadê? Se esse milagre fosse realmente real, meu Deus, ia ser um estardalhaço. Ia ser uma coisa de louco, né? Você que conhece às vezes um
uma pessoa paralítica há 8 anos, há 20 anos, e a pessoa vai à igreja realmente, mas não. O que se sabe é uma pessoa desconhecida que apareceu e ninguém ouve falar disso. Então, queridos, fiquem atentos com o que é real e o que é irreal. E o que é irreal não serve para a gente desacreditar o que foi real. Isso aqui foi real, tanto é que uma cidade e um campo se converteram em abundância, em grande quantidade, porque era real. Conheciam a pessoa e era um fato que ele estava paralítico, não há um mês, não há um ano, mas há 8 anos. Então, queridos, que a gente busque a Deus, que a gente creia em milagres hoje e sempre, Ele tem o poder para isso, mas, segundo a soberania dele, nós não podemos exigir de Deus, nós podemos clamar a Deus, porque Ele é Deus e não nós. Nós vamos com humildade, clamando pela misericórdia dele, mas confiando na sabedoria dele. Entregamos a nossa vida nas mãos dele, porque estamos num mundo mau, num mundo em que há doenças. Se ele nos abençoar, a gente o exalta. Se ele não se ele não executar aquela cura, a gente continua exaltando, porque para a glória iremos. Todos um dia faleceremos, queridos, todos. Então não fique tão apegado a milagres. Por quê? Porque um dia todos vamos partir, todos sem exceção. O maior milagre que Deus mais quer realizar é a transformação do nosso coração. E os outros milagres acontecem, vão sempre ocorrer, mas segundo a divina sabedoria e nós clamando a Ele, crendo. Espero que isso fique bem claro. Amados, confiem no Senhor, busquem a Ele e Ele cuidará de nós. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.